Boa noite, professora, boa noite, classe. Meu nome é Paulo Tuccinque e hoje, com os meus colegas de classe, nós vamos falar sobre este trabalho que irá falar sobre a paralisia do quarto par de nervo craniano. E, bom, nada mais justo do que, antes da gente começar a falar da paralisia em si, a gente dá uma pincelada, a gente dá uma passada sobre a sua fisiologia do quarto par, sobre sua fisiologia e sobre suas funções, para ficar mais fácil o entendimento do que a gente simplesmente chegar e falar sobre a paralisia em si. Porque a gente faz todo esse processo de escadinha, fala sobre a fisiologia, sobre a função, a gente vai entrar sobre a sua causa, sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu tratamento. Então vai ficar toda uma forma bem mais dinâmica, bem mais orgânica, porque só chegar e falar assim, vamos falar sobre a paralisia é tal coisa, acontece tal coisa, é isso aí. Mas beleza, tá, é paralisia, mas por que é isso que fez isso, tal coisa, por que o quê? Então, pra, né, ter o mínimo de perguntas possíveis, né, não que a gente não esteja disposto a responder as perguntas depois, mas, né, pra ficar mais fácil o entendimento, a gente vai fazer esse esquema de escadinha, esquema pirâmide, né. Então, vamos lá. Primeiramente, o quarto par de nervo craniano, ele é o nervo troclear. Então o nervo troclear, ele é o quarto par de nervo craniano, como eu já disse. Ele é um dos 12 nervos cranianos, onde cada par ele vai ter o seu local de desempenho no nosso corpo, vai ter a sua função específica. Não vou entrar em detalhes aqui, por causa que aí já estaria entrando no assunto de outros grupos, dependendo do que eu fosse falar. Mas cada parte de nervo craniano vai ter a sua função, vai desempenhar tudo bonitinho para que o nosso sistema funcione corretamente. Mas bem aqui, vamos voltar para o nervo troclear. O nervo troclear, ele vai ser responsável de inervar o músculo oblíquo superior do nosso olho. Esse músculo que é responsável por dar alguns movimentos aos nossos olhos. Então ele, juntamente com os outros músculos, reto medial, reto lateral, superior e inferior, todos funcionando bonitinho, todos juntos em conjunto, a gente vai ter uma boa resposta motora, para a gente poder enxergar certinho, para a gente ter uma boa acuidade, para a gente ter uma estereopsia de nível satisfatório, para ficar tudo legal com a nossa visão, para a gente não ter nenhum desvio. Então, dando uma pincelada bem por cima assim, só uma introduçãozinha mesmo, que a gente vai ir se aprofundando aos poucos. O nervo troclear é isso, o nervo que vai inervar o músculo oblíquo superior, que é responsável por alguns dos movimentos. E falando aqui sobre a fisiologia. O nervo troclear, dentre todos os pares de nervos cranianos que nós temos, ele vai ser o nervo mais fininho. Vai ser o nervo mais fininho, que ele vai ser o único que as fibras vão se originar lá da face dorsal do cérebro, no núcleo contralateral. E o seu núcleo vai se localizar no mesmo nível do colículo inferior, na parte ventromedial da medula cinzenta, caudal e continuamente com o núcleo do trigêmeo. Então aqui nessa imagem que eu deixei para vocês, fica aqui, né? Aqui a gente tem, né, as medulas cinzenta, bonitinho. E tem uma lombadinha aqui, ó. Vocês não vão estar vendo meu mouse, obviamente, né, por causa que ele tá gravado. Mas tem umas... tem as legendas aqui que vocês podem ver aqui, ó, a terceira de cima para baixo aqui, o nervo troclear que tá apontando aqui, ó, bem nessa lombadazinha, nessa lombada aqui, nessa depressãozinha, vai estar aqui, né, vai estar mostrando aqui só a pontinha aqui do nervo troclear. Então é daqui que ele vai sair, ele vai fazer todo o caminho que a gente vai ver daqui a pouquinho para chegar lá no oblíquo superior. Então ele vai ser o único que vai ser esse cantinho mais fininho entre os pares de nervos cranianos, mais fininho ele. Então, depois dele sair dali, o nervo troclear vai seguir medialmente o nervo frontal, que vai cruzar os músculos reto superior e o levantador da pálpebra. E onde logo após ele fazer esse caminho, ele vai se bifurcar em anterior e posterior, que vai inervar lá o músculo oblíquo superior.
Então ele tá lá bonitinho, só uma fibra. Chegou lá no músculo, ele vai se bifurcar. Duas partezinhas lá, vai ficar na parte anterior e na parte posterior do músculo. Show, beleza? Mas também nem sempre assim, né? Possui algumas variações de apresentação do nervo em relação a essa ligação do músculo. Que as variações elas são que pode ter que 2 ramos anteriores e 2 posteriores, 3 ramos, pode ter ausência desses ramos, vai ter a ramificação intravascular mais distal, costuma ter mais de 3% do comprimento do músculo oblíquo superior, né? As fibras desse nervo elas vão se dividir em aferentes e eferentes, onde as aferentes elas vão ser responsáveis por enviar estímulos do núcleo troclear ao músculo oblíquo superior. E eferente vai ser responsável por enviar impulsos proprioceptivos do músculo oblíquo superior até o núcleo do mesencefálico do trigêmeo. O curso dessas fibras todas ela vai se dividir em 4 trechos, que vai ser fascicular, pré-cavernoso, intracavernoso e intraorbital. Beleza? Só voltando aqui, que eu esqueci de falar, nessa outra imagem aqui a gente tem o caminho que, né, o nervo vai fazer. Agora a gente vai agora que eu falei desses 4 trechos, vai ficar mais, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no bruto. É esse caminho que ele faz aqui, sai certinho. Obviamente, né, ele não vai sair sozinho, vai ter aqui do outro lado, que é como se fosse espelhado, né? Vai ter o nervo craniano que ele vai, né, cruzar. O nervo craniano aqui que ele vai nervar o reto superior e o músculo levantador da pálpebra. Então aqui, ó, esse nervo mais fininho aqui da esquerda é o caminho que ele faz. Aí voltando aqui para esses 4 trechos. O primeiro trecho vai ser o trecho fascicular, que vai ser onde os axônios vão deixar o núcleo e vão se curvar posteriormente em torno do aqueduto cerebral. E eles decusam no véu medular anterior. No pré-cavernoso, as fibras vão deixar dorsalmente o tronco encefálico e vão se curvar ao seu redor e seguindo para frente sobre a borda livre do tentório, onde vão perfurar a dura mater no canto superior do teto do seio cavernoso para adentrá-lo. Já no seio cavernoso, é o trecho intracavernoso, eles vão caminhar para a frente da parede lateral do seio, subir anteriormente e vão cruzar o terceiro par de nervo craniano, né? Como eu tinha mostrado ali na outra imagem. E vão passar através da fissura orbital superior e logo acima, superiormente do anel de Zinn, onde vão adentrar a órbita. E por fim, no último trecho, o trecho intraorbital, o nervo vai seguir lateralmente os nervos frontais e lacrimais, seguindo inferiormente a veia oftálmica, onde por fim eles vão se dividir de forma de leque, normalmente de 2, 4 ramos, onde vão se nervar no oblíquo superior, na superfície orbital da borda lateral. Vão ficar aqui, ó, na borda lateral aqui, na superfície orbital. Falando aqui agora sobre a função. A função é como eu tinha falado um pouco na introdução. A função vai ser basicamente inervar o oblíquo superior. Então, depois de inervado, ele vai ser responsável por fazer algum dos movimentos. Então vai lá, inervar bonitinho. Também vai ajudar a estabilizar o nosso olho em relação aos movimentos da cabeça. Então, por exemplo, se a gente vira a cabeça assim, a gente não vai enxergar torto, a gente vai continuar enxergando do mesmo jeito. Isso graças ao oblíquo superior, que ele dá essa estabilidade para o nosso olho também. Outros movimentos que ele também vai fazer vão ser movimentos de abdução, de depressão e da rotação interna. A rotação interna que vai ser, né, da estabilidade do que a gente vai fazer na nossa cabeça aqui, ó. Então virou aqui, o olho ele fica. E aqui nessa imagem a gente tem alguns exemplos de como que vai ser. Aqui no movimento de
A abdução vai ser o movimento lateral ao nariz. Então vai ter essa imagem aqui, ó, da esquerda. Nessa imagem aqui da esquerda aqui, ó, pra baixo, o primeiro olhinho aqui, ó. O primeiro olho aqui, ó. Não dá pra eu apontar, mas tá escrito aqui, ó, lateral, músculo aqui, quarto par. Tá dando aqui pra ver certinho, né? Mesma coisa aqui do outro lado. Então ele vai fazer esse movimento aqui, né? Da imagem... dessa imagem que eu coloquei pra vocês aqui, tem os olhinhos. Do canto esquerdo aqui, o segundo par aqui, tá aqui o segundo par, né? Da parte de baixo, do canto esquerdo, tá aí a legendinha lá, do oblíquo superior. Então ele vai fazer esse movimento nasal meio pra baixo, assim, ó. Não sei se dá pra ver direito, assim, ó, meio pra baixo. Como tá descrito na imagem. Mesma coisa do outro lado, aqui meio pra baixo. Não sei se eu tô olhando certo, mas, né, a intenção é tá olhando certo. Não só nisso também, né, como também não é... Cada músculo vai servir só para um movimento. Geralmente quando acontece outros movimentos, outros músculos também são, né, ou eles também ajudam de alguma forma. Então não é como se ele só vai ser ativado para fazer aquele movimento. Então ele ajuda de uma forma geral. E agora que a gente já viu sobre a função dele, sobre a sua fisiologia, a gente pode prosseguir para começar a entrar nessa parte de paralisia. Então, muito obrigado. Agora eu passo a vez pro meu colega Bruno. Obrigado. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Não estranho boa noite, porque esse vídeo ele vai ser apresentado de noite mesmo. Como o nosso amigo Paulo mencionou, o nosso grupo ele ficou responsável por falar sobre o quarto par de nervo craniano, que seria o troclear. Eu fiquei responsável por falar sobre as causas dessa paralisia, tá? Eu li alguns artigos e grande parte deles falam que é difícil descobrir a causa exata dessa paralisia, tá? Como vocês podem ver no slide aí, eu citei algumas possíveis causas, tá? Como na primeira, por exemplo, a grande maioria é por conta de trauma, né? Trauma na cabeça. Pancadas, acidentes e algo do tipo. Não precisa ser necessariamente uma pancada forte, tá? Uma pequena pancada pode ocasionar uma lesão num local específico, é claro, para atingir o nervo troclear. Como segunda opção, é bem curioso, eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas o diabetes também pode causar a paralisia desse nervo também. O que ele faz? O diabetes ele danifica, ele agride os vasos sanguíneos, que são os vasos que irrigam esse nervo, né? O troclear. Eles levam o sangue até esse nervo. E o diabetes agredindo esses nervos acaba causando sua paralisia também. Aliás, o diabetes agredindo esses vasos sanguíneos, né? Acaba causando sua paralisia também. Esse terceiro caso aí é raro acontecer, tá? Que seria um tumor. É raro acontecer, mas é possível também. Que seria um tumor, o aneurisma, que é quando a artéria craniana ela dilata, ela se expande. Com isso, ela pode causar uma obstrução de outros vasos também, tá? E pode romper também, tá? Porque esse aneurisma ele funciona como uma bomba relógio, ele pode romper a qualquer momento, causando até o óbito da pessoa. Isso não vem ao caso, pra gente não fugir muito do assunto que é a paralisia. Como quarta opção aí a gente tem síndromes, tá? Eu citei duas síndromes. Tem a síndrome de ciância, que seria a isotropia do lactente, tá? Isotropia que seria um desvio convergente, tá?
E geralmente ocorre nos primeiros meses de vida da criança. É comum a criança ter nos primeiros 6 meses desvios, tá? Só que a gente deve se atentar a isso, por quê? Porque após esses 6 meses, se permanecer desvio nos olhos, aí pode ser um possível caso de estrabismo. Aí tem que ser observado, porque além desse estrabismo, pode ocasionar, se não for tratado, uma ambliopia, né? Que seria é, um olho preguiçoso, né? O olho que não recebe estímulo. Aí deve se atentar a isso. Eu citei a ciência por quê? Porque tem relatos, tá? Que ela envolveu também o, o oblíquo superior. Porque na verdade é um estrabismo convergente, né? Que está mais relacionado com os setos laterais e medial. Porém, há relatos que o olho ele fez esse movimento de enciclodução, né? Entrou para dentro e como teve acometimento do nervo no oblíquo superior também, o olho ele não voltou para a posição primária, que é o PPO. Não voltou para a posição primária. Ele manteve nessa posição de enciclodução. Ficou ali estacionado, ou seja, teve uma paralisia no oblíquo também, tá? Aí por isso que eu citei essa síndrome. Mas realmente ela está mais relacionada com os músculos retos. Tem essa síndrome de Brown também, que eu quis citar, por quê? Porque ela envolve o oblíquo superior, tá? Que acontece? Causa anormalidade desse músculo. A normalidade seria o quê? Um comprimento excessivo, um músculo muito comprido, um músculo muito curto, não se desenvolveu adequadamente, tá? Pode estar relacionado também com o troclear, tá? Uma vez que ele inerva o oblíquo superior, tá? São essas as relações aí que eu citei, que são as possíveis causas, tá? Só que na grande maioria é por questão de trauma mesmo, tá? Só que, como eu havia dito no início do vídeo, é difícil descobrir a causa exata, porque tem que fazer exames mais específicos, que são dois tipos de exame bem específicos que a nossa colega ela vai comentar mais à frente aí eu não vou citar o nome deles para não entrar no assunto dela. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para mim iniciar o próximo. Então, estamos aqui no segundo slide. Como vocês podem observar aí, eu separei alguns tópicos, tá? Eu vou ser bem breve nesse assunto porque são reações e reações estão relacionadas com sintomas, tá? E sintomas a nossa colega de grupo vai falar um pouco sobre a seguir, tá? Então, como vocês podem observar, o que acontece? Quando ocorre o desnivelamento dos olhos, né? O desvio, a gente chama de estrabismo, tá? Então, o que tem dentro dos estrabismos? Eles podem ser desvios unilaterais, tá? Unilateral seria apenas de um olho. Então, este olho aqui, ele está lá em cima, numa hipertropia, por exemplo, e este olho está focado no objeto. Ou vice-versa, alternados também. Pode estar este olho lá em cima e este focado no objeto, tá? Pode ser bilateral também, os dois olhos para cima ou para baixo ou para dentro, né? No movimento de leitura de enciclodução para dentro, estacionados aqui nesse sentido nasal. Eles podem ser manifestos, tá? Estão ali presentes, a gente pode notar eles ali, estão bem evidentes. Pode ser hipertropia, né? Ou hipo, são desvios verticais. Eles geralmente, quando o desvio é muito grande, não são compensados, o sistema motor ele não compensa, tá? Causa diplopia. Então, na questão da diplopia, eu me recordo uma vez que a professora citou em sala que quanto maior o desvio,
menos sintomas a pessoa terá. Por quê? Porque ocorre a supressão. Quando ocorre essa supressão, um olho ele tá bem desviado aqui assim para dentro ou para cima, e este olho aqui ele tá fixado no objeto. O que que acontece? Ocorre a supressão deste olho aqui, logo o cérebro ele vai escolher a imagem deste olho, tá? Então quando o desvio é muito grande, ocorre a supressão, causando menos desconforto. Já quando os desvios são pequenos, os sintomas são maiores, porque o sistema motor ele fica tentando compensar a todo custo. Outra coisa, o simples exercício de descer uma escada, por exemplo, ou de fazer uma leitura, se torna prejudicial para a pessoa também, porque ela vai ter dificuldade com essa paralisia desse oblíquo superior. Ela não vai conseguir fazer o movimento aqui de leitura, de esclodução ou intorsão, tá? E para descer a escada a gente tem que olhar para dentro e para baixo. Outra coisa também que vai ser bem difícil para uma pessoa que tem a paralisia do oblíquo superior, tá? As tropias, elas são manifestas, desvios grandes, quando são desvios pequenos, que às vezes ele tá ali, hora não tá, aí já são forias, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes para não ultrapassar o assunto do amigo que vai vir a seguir, tá? Agradeço a todos aí pela atenção e estarei online aí para qualquer tipo de dúvida. Obrigado a todos aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Brenda, vou falar com vocês um pouquinho sobre os sintomas e diagnóstico. Bom, sabemos que o músculo oblíquo superior ele é basicamente responsável por puxar o nosso olho para dentro e para baixo. Então, toda vez que uma pessoa tiver uma paralisia do músculo oblíquo superior, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um olhinho mais alto do que o outro, no caso, um desnivelamento vertical do nosso olho. Só que tem um pequeno problema. Esses desvios, eles são pequenos, né? Então, ele é mais difícil de identificar, né? A estética dele é mais difícil, porque muitas vezes a gente vai olhar para essa pessoa com essa paralisia e os olhinhos delas vão estar alinhados, né? Vão estar corretos. Então, assim, não é visivelmente você vai conseguir identificar. Não é igual um desvio convergente ou um desvio divergente, que é mais fácil de identificar. Então, quando a gente vai poder imaginar, pelo menos, que essa pessoa talvez tenha? Se você perceber que essa pessoa ela fica inclinando muito a cabecinha para o lado. Se essa pessoa inclina muito a cabeça para o lado, talvez ela possa ter sim essa paralisia. Por quê? Ela inclina normalmente a cabeça para o lado do músculo não afetado. E por que ela inclina a cabeça? Porque normalmente quando ela faz isso, ela vai eliminar as imagens duplas, né? Causadas pela diplopia, né? A diplopia é uma das reações aí mais características dessa paralisia, né? Que é quando a imagem do objeto ela não chega mais à retina, causando, né, essa imagem dupla. Então, quando a pessoa normalmente ela tem essa paralisia, ela vai ficar inclinando a cabecinha para o lado do músculo não afetado para poder eliminar esse desconforto, né? No caso, essas imagens, tá? Existe até mesmo alguns casos de crianças, né? Que tem essa paralisia e muitas vezes confundem a cabeça dos pais e até mesmo do pediatra. Por quê? Porque você não entende por que aquela criança fica virando a cabeça pro ladinho o tempo todo. E muitos pais podem até suspeitar de um torcicolo congênito ou de algum outro problema. Mas, na verdade, ela fica inclinando a cabecinha porque passa um certo tipo de conforto para ela. Na hora de enxergar quando ela inclina essa cabecinha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico agora, tá? Esse diagnóstico, ele pode ser feito através de 2 exames, tá? Que no caso é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, tá? Então, ambos os exames, eles não são invasivos, tá? E eles são indolor, tá bom? A tomografia computadorizada, ela é um exame feito através de um tomógrafo, que é aquele aparelhinho em forma de anel, tá? E é basicamente a junção do raio-x com computadores capazes de produzir imagens de altíssima qualidade dos órgãos, tá?
Já a ressonância magnética, ela também é capaz de produzir imagens detalhadas dos órgãos e tecidos internos. Porém, a diferença é que ela não utiliza radiação, tá? Ela utiliza ondas de radiofrequências e um forte campo magnético. Então, tá aí uma diferençazinha entre as duas, tá? Uma utiliza radiação, que é no caso a tomografia, e a ressonância não utiliza a radiação, tá? É importante lembrar que em ambos os exames talvez seja preciso utilizar o contraste, tá? O contraste, ele é utilizado para facilitar o diagnóstico, tá? Para ter um diagnóstico mais preciso, porque ele acaba opacificando as estruturas. Então, ele vai facilitar aí a gente identificar o que está acontecendo ali naquela região, tá? Ele é utilizado normalmente em casos de processos de tumores, processos inflamatórios, tá? Ou exames vasculares, tá? Entre esses dois tipos de exame, o que eles também têm em comum é a sedação. Por quê? Em casos de criança, né, na hora da realização do exame, a criança ela tem mais dificuldade em ficar imóvel, né, na hora da realização. Então, talvez seja preciso utilizar um tipo de sedação para facilitar a realização do exame. E em casos de adultos que sejam claustrofóbicos também, aqueles adultos que têm uma dificuldade em ficar em ambientes fechados por muito tempo, escuros, tá? Aí a gente pode entrar com a sedação para poder facilitar esses exames. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Rocha e eu vou falar um pouquinho sobre reabilitação e o tratamento da paralisia do nervo troclear. Na verdade, depende muito da causa, né, do problema. Se for uma causa identificável, como tumor, um aneurisma, o tratamento dessa condição deve ajudar a resolver a paralisia. Se for devido a uma lesão ou uma causa desconhecida, os exercícios para os olhos podem ajudar a fortalecer o músculo e fazê-los voltar a funcionar corretamente. Beleza? E além disso, pessoal, o médico pode receitar, com certeza, pode receitar ou recomendar lentes especializadas, no caso, as famosas lentes prismáticas, né? No caso, óculos com prisma. O óculos com prisma, elas são aquelas lentes que é grossa, né? Elas são finas na parte superior e grossa na base. Ou depende da situação também. No caso do estrabismo, depende de qual lado a pessoa tem estrabismo. Pode ser lado direito, lado esquerdo, pode ser inferior, superior. Aí depende da necessidade, aí é feita a lente com prisma, né? Então, pessoal, eu trabalho como montador. Eu faço óculos e faço montagem de óculos. Muito raro pegar um óculos com prisma para fazer montagem. Faz muito tempo, acho que uns mais de 3 anos, que eu não faço um óculos com prisma. São casos bem raros mesmo para o médico receitar uma lente prismática, né? Faz muito tempo que eu não pego. Então, no caso como esse, numa situação como essa, um problema como esse, o médico ele receita, né, um óculos com prisma, que é para poder acertar, alinhar, né? Na verdade, corrigir a paralisia. Então, como eu estava falando, essa lente ela é grossa, né, na base, e ela é fina na parte superior. Também, pessoal, a prioridade, a necessidade mesmo do prisma é fazer com que a luz se move através delas, dobrando para compensar a paralisia e alinhar a imagem dupla. No caso, é o estrabismo, né? E a paralisia, ela pode ser resolvida
ao longo do tempo, né, com tratamentos, mas às vezes tem casos que só com cirurgia para ser tratada. Tá bom, pessoal? Eu estou aqui explicando um pouquinho do meu conhecimento, do que eu estudei a respeito da reabilitação, do tratamento, da situação da paralisia do nervo troclear. Vou encerrar por aqui. Obrigado, pessoal. Valeu. Tenha uma boa noite aí.